tá rolando uma jornada especial, isso é, uma série de episódios especiais cuja temática é vida e morte. E o nome dessa jornada é A Barreira. Então esse é o episódio 5 da jornada. Fizemos as considerações iniciais, né? Fizemos análise bíblica nos 4 primeiros episódios e doravante iremos analisar 5 teologias, a saber, católica, evangélica, né, protestante, judaico-cristã e testemunho de Jeová e adventista do sétimo dia. Faremos as análises, os pormenores, né, os comentários, as análises técnicas, e vai ser extremamente interessante. Então, essa é a jornada A Barreira. Esse é o quadro Babilônia a Grande, e esse é o episódio 5 da jornada. É o episódio A Barreira Católicos. Esse é o episódio A Barreira Católicos. Então vamos analisar essa teologia, né, de vida e morte, né, aqui no caso do catolicismo romano, como seria. Irei ler, né, durante essa jornada eu estou lendo alguns textos, né, você pode observar, mas eu estou lendo um artigo que eu já escrevi e publiquei por escrito, ok? Então estou lendo o meu próprio artigo. Então vamos lá. Diz assim: o ensino católico romano diz que após a morte física, as pessoas teriam 3 possíveis destinos. Ou seja, de cara você já vê que no caso do catolicismo, eles creem na imortalidade da alma, certo? Ou seja, após a morte física, sai o fantasma do indivíduo e vai por além. Esse fantasma pode chamar alma ou espírito e vai por além, continua vivendo de alguma forma, por algum destino possível, né? Então, o ensino católico romano diz que após a morte física, as pessoas teriam 3 possíveis destinos. 1. O céu, né, o paraíso, né, se for uma pessoa santa, né? O céu, se for uma pessoa santa, né? Pessoa santa. 2. O inferno de fogo, né? O inferno, se for uma má pessoa, né, onde vai sofrer no fogo ardente para sempre a alma do indivíduo. E 3. O purgatório, que seria o destino para as almas das pessoas ordinárias, isto é, nem boas para ir direto ao céu, nem más para ir ao inferno. O purgatório teria uma única saída, né? O céu. Seria o purgatório um local de sofrimento temporário para expurgar o pecado e em seguida ir ao céu. Ou seja, as pessoas ordinárias, nem tão boas, nem tão ruins, né, iriam para o purgatório. E lá iriam sofrer por um tempo determinado, seria uma espécie de inferno provisório. Sofrer para quê? Para expurgar os pecados. E a única saída possível do purgatório seria o céu, o paraíso. Note-se que no céu haveria muitas dessas pessoas santas na presença de Jesus, e que essas pessoas poderiam ouvir as orações dos fiéis na terra e poderiam até mesmo interceder pelos fiéis junto a Jesus, e teriam até poderes para fazer milagres aos fiéis na terra. Dizem ainda que haveria uma certa, santa, né, especial, que teria sido elevada ao céu, seria a tal da Assunção, né, para interceder junto a Jesus, e com muitos poderes para fazer milagres e atender às orações dos fiéis na terra, com direito a diversas aparições terrenas. Ponto. Bem, essa é a doutrina do catolicismo romano. Notem que creem plenamente
na imortalidade da alma, ok? Vamos agora, então, aos comentários, né? Os comentários que eu fiz, vamos analisar ponto a ponto. Bem, sobre essa teologia católica, o cidadão vai para 3 lugares, né? A imortalidade da alma, o indivíduo vai para 3 lugares, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou dá uma passada no purgatório, né? Fica no purgatório, que depois vai para o céu. E grande parte desses indivíduos aí, considerados santos, iam direto para o céu, e lá eles poderiam ouvir as orações dos fiéis aqui na terra, e interceder junto a Jesus e fazer milagres, teriam poderes. E tem dentre esses santos, teria uma santa lá que é mais especial do que eles, e por aí vai. Você, bem, a análise que eu tenho para fazer é o seguinte: tudo isso é mentira. Nada procede. Nada disso, nenhuma vírgula, bate com a palavra de Deus. Tudo isso é paganismo romano, ok? É fruto do sincronismo religioso que houve da Igreja Romana com o mitraísmo, a velha religião pagã imperial, ok? Enfim, vamos aí por parte. Primeiro, purgatório. O que é isso? Purgatório. Na Bíblia, simplesmente não existe a palavra purgatório. Gente, simplesmente não existe a palavra purgatório. Ou seja, não existe a mínima um verso que trata de purgatório. Eles deturparam um verso do apóstolo Paulo, no qual ele dizia de provação, né, purificação pelo fogo. Ele está falando de pregação, né, pregação do evangelho, de alicerce, você anunciar o evangelho. Os caras deturparam completamente, ok? Ou seja, há algo errado. Na verdade, o purgatório é uma invenção medieval, por volta do século X, tá? Onde a Igreja Romana medieval vendeu muitas indulgências. Que são indulgências? Cartas de indulto pelo pecado em troca de dinheiro, é claro. Assim, a Igreja Romana acumulou muito patrimônio. O que era um purgatório? Olha, como eu já disse, um lugar para pessoas ordinárias, né? Sofrer temporariamente, né? Um inferno temporário para expurgar os pecados e sair para o céu. Só que haviam manobras que a pessoa podia fazer em vida para encurtar sua estadia no purgatório. Ou seja, por exemplo, doar dinheiro para a igreja, ou doar dinheiro para a comunidade, pagar os impostos da comunidade, ok? E a igreja medieval romana vendia muitas cartas de indulgência, ou seja, indulgência, carta de indulto pelo pecado. Por exemplo, assim eles construíram a Basílica lá de São Pedro, vendendo indulgência, um verdadeiro comércio religioso, contra o qual Martim Lutero questionou, ok? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, a burguesia, né? A burguesia tinha o hábito de fazer a usura, isto é, emprestar dinheiro, né? A classe da burguesia, uma classe nova, surgiu lá pelo final da Idade Média. Então a Igreja Romana não aprovava a usura. Porém, em um dado momento, eles precisaram do dinheiro da burguesia. Para quê? Para financiar as grandes navegações, né? Como foi o caso do descobrimento da América. E eles precisavam vir catequizar as colônias na América, né? Por exemplo, em outros lugares do mundo, né? Como na África. Então precisava do dinheiro da burguesia, hein? Ou seja, o purgatório era show de bola, porque a burguesia dava dinheiro para a igreja e em troca recebia as cartas de indulto pelo pecado, para diminuir o tempo no purgatório. Ou seja, um verdadeiro comércio religioso. E a igreja romana adquiriu muito dinheiro com esse tipo de comércio de indulgência, utilizando o purgatório. Ou seja, um absurdo, tá? Purgatório é uma verdadeira doutrina diabólica, ok? Isso aí é diabólico. Outro ponto, eles me dizem sobre intercessores no céu, que seriam esses santos e santas. Bem, intercessores no céu. E sobre santos e santas no céu e com poderes, isso é uma verdadeira piada, ok? Esses santos e santas já ressuscitaram? Ou seja, eles morreram, né? Muitos deles supostamente foram mártires.
E eles já ressuscitaram? Não. Logo, se alguém não ressuscitou, garanto que não foi para o céu. Isso eu garanto para vocês, tá? Por quê? A Bíblia anuncia uma coisa chamada ressurreição. A morte, de fato, é a morte. É o que o Eterno disse, Gênesis capítulo 12, capítulo 3, ele disse para o homem: se você desobedecer, certamente morrerás. Ok? Então, ou seja, a morte é a morte. A única saída para a morte é a ressurreição em Cristo, isto é, que é a ressurreição para participar da vida eterna. Agora, essa história de que o homem não morre após a morte, e que a morte não é a morte, é a passagem para outra forma de vida, isso é a doutrina, a primeira mentira que Satanás contou. Lá no Jardim do Éden, ele disse ao homem: opa, o que ele disse através da serpente? Certamente não morrerás. Ou seja, o diabo disse ao homem uma mentira para confrontar Deus. Ele disse que o homem poderia pecar, isto é, desobedecer Deus, e continuar vivendo. Ele disse: certamente não morrerás. Porém, o que o Eterno disse: certamente morrerás. Então, a doutrina bíblica é de que a morte, de fato, é a morte. Porém, o Eterno há de ressuscitar todos. E essa ressurreição, se for uma ressurreição em Cristo, é a solução contra a morte, ok? Então a morte é inimiga do homem. 1 Coríntios 15, a gente vê no final do capítulo que a morte é inimiga do homem e é inimiga de Jesus Cristo. E é a última inimiga a ser aniquilada é a morte, graças à ressurreição, ok? Então essa história de que a morte é uma passagem para outra forma de vida, ou seja, o cidadão foi um mártir cristão, aí ele morreu, foi perseguido e morreu. Na sequência, o espírito, o fantasma dele saiu e foi para o céu para a felicidade eterna. Ou seja, a morte seria a melhor amiga desse homem que foi martirizado, desse santo ou dessa santa, não é verdade? Porque libertou ela da perseguição, levou para o céu para a felicidade eterna ao lado de Jesus. Então a morte não é inimiga, a morte é uma amiga que liberta. Ou seja, não é, isso é a doutrina do Satanás, a imortalidade da alma, ok? Que diz que certamente não morrerás. Detalhe que esses santos e santas, ou seja, veja como Satanás é inteligente. E se você acreditar que tem santo e santa no céu, você vai o quê? Fazer a oração ou a reza para esse santo ou para essa santa, como intercessor. Quer dizer, você não vai fazer a menor ideia que existe o Pai Celestial. Você vai se esquecer. E ainda além disso, ainda tem a Trindade. Meu amigo, o Pai Celestial, o Deus vivo, Criador, ficou esquecido. Entendeu? Ou seja, tudo virou uma idolatria. Ou seja, ele criou vários parceiros, no caso, para Jesus Cristo, para Yeshua HaMashiach. Por quê? Porque a Bíblia é categórica. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz assim, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz assim, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Repetindo, há um só Deus, o Pai, Senhor Yahweh dos exércitos. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, e Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. Então, ou seja, claro que o mediador é uma pessoa distinta daquele que ele está mediando. É óbvio, por exemplo, alguém bate lá na porta, se o pastor vai atender para falar comigo, ele é o mediador, certo? Agora, se eu mesmo for atender a porta, você não precisa de mediador, sou eu mesmo que estou tratando. Mas enfim, o mediador chega a ser óbvio, né? O mediador é uma pessoa distinta daquele ao qual ele está mediando. Então, se ele diz que é o único mediador, é Jesus Cristo, se você me disser que tem, como eles dizem, mediadores secundários, que são santos e santa, quer dizer, então a Bíblia está mentindo, porque Jesus não é o único mediador, tem mediadores secundários. Ou seja, é ridículo, eles fazem a Bíblia de mentirosa toda hora. O único mediador, Jesus Cristo. Se é o único, não existe outro. Chega a ser óbvio, não é verdade? Mas não, eles dizem, não, a Bíblia diz que mais existem mediadores secundários. Pô, mediadores secundários. Aí pega mais um trecho do apóstolo Paulo,
no qual ele orienta para nós orarmos um pelo outro, mas nós os vivos, porque morto não faz oração para ninguém, que ele está morto. Eu posso orar por você, vocês podem orar por mim, por favor, isso é normal. Agora dizer que os mortos, os fantasmas dos mortos estão mediando alguma coisa para alguém, é um absurdo. Tá? É um absurdo. Veja o trâmite de Jesus Cristo, morreu, foi para a sepultura, ressuscitou, depois subiu aos céus. Ele é o primeiro. Depois a fazer o mesmo trâmite que ele. O mesmo trâmite. Serão os que são dele. Os que são de Cristo. Quando da ressurreição. Quando do retorno de Cristo. Então ninguém vai ao céu antes da primeira ressurreição, antes do retorno de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, 1 Coríntios 15, Apocalipse 20, 4 e 5. Entendeu? Os três são conjugados. Então essa história de que existem mediadores, isso é a imortalidade da alma. É a primeira mentira que Satanás contou. Então através dessa mentira, ele consegue promover a idolatria. Ou seja, você vai cultuar, você vai venerar, você vai prestar culto, você vai fazer procissão, você vai fazer imagem, você vai acender vela, você vai fazer feriado, tudo por causa de um suposto fantasma que está no céu. Sendo que a pessoa mesmo, que se ela existiu mesmo, que foi o mártir cristão, é um homem ou uma mulher, ele tá morto, está no sepulcro. E aguarda a ressurreição e não pode fazer nada para ninguém, ok? Então, ou seja, cadê a ressurreição? Se o santo e a santa morreu vai para o céu, cadê a ressurreição? Que Jesus Cristo falou, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, e eu ressuscitarei no último dia. Ora, ou chegará a hora em que todos que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz, isto é, a voz de filhos de Deus. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida eterna, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ora, onde é que está? Igual o profeta Daniel 12:2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação e desprezo eterno. Ou seja, se ele dorme no pó da terra, ao mesmo tempo, assim, se o cara já está no céu, ele vai ressuscitar para quê? Como que vocês conseguem conciliar essa imortalidade da alma de vocês, que os santos e santas estão no céu, com a ressurreição dos mortos? Ou seja, é impossível. Eu não sei como. Ah, não, que esses santos e essas santas que estão no céu e que intercedem por nós, eles vai ter a ressurreição ainda, eles vão voltar para o corpo que está no sepulcro, é isso? Tem alguma coisa. Ou seja, é impossível conciliar a ressurreição dos mortos, que é a doutrina bíblica, com a imortalidade da alma, que é a doutrina de Satanás. É impossível, tecnicamente, conciliar uma coisa com a outra. Uma coisa é totalmente o avesso da outra. E os caras arrumam o quê? Uma gambiarra. Diz que, não, o santo e a santa já está no céu, na cidade eterna, e tem poder para ouvir oração e fazer milagre. Mas, ao mesmo tempo, eles vão voltar, vão ressuscitar aqui de novo. Tipo assim, é uma gambiarra que não dá para entender, não tem como conciliar uma coisa com a outra. Entendeu? Então, se o único mediador entre Deus, o Pai, e os homens é Jesus e Yeshua, conforme 1 Timóteo 2, verso 5, então não tem mediador secundário, né? Se houvesse mediadores secundários, ou seja, mais uma gambiarra, cara. Se é o único mediador, como é que vocês arrumam mediadores secundários? Então não é o único mediador, tem outros mediadores. Eu vou ter que perguntar isso aí, cara, pro Carlos Alberto, vai ver o que ele acha. Carlos Alberto, o que você acha dessa história que a Bíblia diz que só tem um mediador entre Deus e os homens? No entanto, que seria Jesus Cristo homem. Mas eles dizem que tem mediadores secundários. Mas se tem mediadores secundários, então a Bíblia está errada ao afirmar que só existe um único mediador. O que você acha disso?
sobre... Chega a ser um negócio ridículo, porque no céu, na verdade, para de rir, Carlos Alberto continua rindo. A morada celestial, Nova Jerusalém, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, o apóstolo Paulo é claro. Ele não pensa que nós que estamos vivos vamos anteceder os mortos. Ou seja, primeiro os mortos vão ressuscitar, depois nós juntamente com eles seremos arrebatados aos ares, a encontrar o Senhor Jesus. Ou seja, se nós, os que estivermos vivos na vinda do Senhor Yeshua, não vamos anteceder os mortos, óbvio que os mortos não vão nos anteceder também. Isto é, todos juntos para a vinda, para o retorno de Yeshua. Ok? Então, antes disso, antes da ressurreição e do retorno de Yeshua, não tem arrebatamento, amigo. Então, ninguém vai para o céu. Você pode ter certeza disso. No caso, a Assunção, né? A Assunção lá da Santa. Bem, eu sei que o profeta Elias foi levado ao céu, porque está escrito na Bíblia. Então, isso aí é fato. O profeta Elias foi levado ao céu, porque está escrito. Agora, porém, não está escrito que a suposta santa foi elevada ao céu. Logo, eu não creio, pois não está escrito. Ok? Então, não sei. Supostas aparições da santa. Bem, aparição de imagem de escultura religiosa certamente é coisa do Satanás, tá? Porque o Eterno abomina imagens idolátricas. Okay? Primeiro e segundo mandamento da lei do Eterno, okay? Conforme Êxodo capítulo 19, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Êxodo capítulo 19, deixa eu ver aqui. Detalhe é que vocês, inclusive, até mudaram os 10 mandamentos, né? Criaram os 10 mandamentos próprios deles lá. E nesse 10 mandamentos próprios que eles criaram por conta deles, que também não está na Bíblia, eles fizeram questão de mudar o primeiro e segundo mandamento original, que preza contra a confecção de imagens e contra a idolatria. Eles tiraram, removeram 2 mandamentos por conta própria deles. Chega a ser um absurdo, tá? Então vamos lá. Êxodo capítulo 19, ou é capítulo 20? Não, é capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Diz assim, ó. Esses 10 mandamentos. No caso, o primeiro e segundo mandamento diz assim, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Okay? Quando ele diz não terás outros deuses diante de mim, não terás outras divindades diante de mim. Seja qualquer espécie de divindade. Seja suposto intercessor, o suposto que tem suporte poderes, o suporte mate, o suporte fantasma. Divindade. Divindade que recebe qualquer espécie de culto. Seja adoração, veneração, idolatria, dulia, os cacete a 4. Ok? Isso aí é fato. Não terás outros deuses, outra divindade diante de mim. Isso é pecado, é idolatria. Segundo ponto. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas. Ok? Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Ok? Por não fazer imagem de escultura. Ok? Você pode fazer, por exemplo, você pode ter um retrato pendurado na parede, vamos supor, um retrato de você e tua família, tranquilo. Okay? Isso é um retrato, não deixa de ser um ícone, mas é um retrato de sua família, ponto. Ok? Você pode, por exemplo, ligar o computador e ver aqui um ícone aqui do Word, do Excel, pode. Isso aí é uma ferramenta de trabalho. Okay? Você pode fazer qualquer espécie de... O que é um ídolo? Okay? Um ídolo é uma imagem, isto é, um ícone, porém um ícone religioso. Ok? Isso é um ídolo, um ícone, uma imagem, porém religiosa. Ok? O que é pecado é idolatria. Ou os ídolos também, o termo é mais abrangente, falsos deuses de qualquer forma. Ok? Então, se isso aqui é fato, é mandamento, não pode ter imagem. Isso é idolatria e é um pecado pesado. Okay? O que eles dizem, os católicos? Eles dizem que, não, a imagem da santa
ou do santo é um ícone, é apenas um ícone, ou seja, nos ajuda a aproximar ao além, né? Onde estão os fantasmas que vão ouvir nossas orações. Então nos ajuda o ícone, não. O que o Senhor Jesus disse? Feliz é quem crê sem ver. Okay? E ele diz, João capítulo 4, adoração em espírito e em verdade. E na adoração em espírito e em verdade, não há espaço para ícone religioso. Isso é coisa do Satanás. Ok? Então, essa é a grande... Por que o Senhor Jesus disse que o Pai Celestial procura adoradores em espírito e em verdade? Que o Pai Celestial nunca foi visto por alguém. Então, para crer, você não tem que ver. Okay? Tem que ser uma adoração sem ver, em espírito e em verdade. Então, eles dizem que não, o ícone apenas é só um ícone que nos ajuda a conectar lá ao santo e à santa, ok? Só que ainda até faz até um comparativo, igual modo você liga o computador aqui, ó. Você clica no ícone do Word, esse ícone vai te levar até o Word, até o texto lá que você quer. Então, de igual modo, o ícone, né, o ícone ali religioso do santo, da santa, vai te ajudar a levar até o santo ou até a santa. Ou seja, no além, né, no céu. No caso, isso é de idolatria do Satanás abominável. Pecado violento. Primeiro, o santo ou a santa tá morto. Okay? Morto não faz nada para ninguém, apenas aguarda a ressurreição. O justo, foi justo, mas o justo está no sono, apenas aguarda a ressurreição, ok? Então, é justamente isso que os pagãos faziam e fazem até hoje. Por exemplo, lá na Babilônia, o pessoal que adorava Baal, okay? Eles tinham uma imagem lá de Baal, um ícone. Eles não acreditavam que o ícone era o Baal, literalmente, mas o ícone o ajudava a os conectava a Baal no além, ok? Por exemplo, quem adorava Moloque, tá? Ou Tammuz, eles tinham lá o ícone deles, mas não, o ícone aqui não é exatamente o Tammuz, mas ele é apenas um ícone que me conecta até o Tammuz que deve estar no além, ok? É a mesma coisa que eles fazem, isso exatamente, o ícone religioso que supostamente te conecta a um suposto fantasma que não está em lugar nenhum, é a idolatria. E é isso que Satanás quer. Para quê? Para te afastar da adoração verdadeira, que é a adoração em espírito e verdade para com o Pai eterno. Ok? É isso que ele é muito inteligente, mas muito maquiavélico. Ok? Então, veja que o negócio chega a ser terrível. Então é isso mesmo, é o ícone. Ah, mas por exemplo, cito até Império, sempre houve ícone na história do cristianismo. Não, na história da cristandade apóstata, ok? Daqueles que se prostituíram e deitaram na cama com Satanás, na figura do imperador romano, isto é, a igreja católica romana, que é não uma igreja original, como eles dizem, é um absurdo, que é uma igreja latina ocidental, que nasceu do casamento da igreja romana com o Império Romano, uma igreja latina ocidental. Agora, aquela congregação que Jesus formou é uma congregação israelita. De Israel a Roma tem uma distância terrível, porque Jesus não pisou em Roma na época dele. Ok? Pedro, o que eles dizem, Pedro, na verdade, se você ler Atos dos Apóstolos, Pedro foi incumbido de anunciar o evangelho para a circuncisão, ou seja, para os israelitas. O apóstolo Paulo é que foi para os gentios. Então a igreja romana deve muito mais a Paulo do que a Pedro. Ok? Então são mentiras deliberadas. Só você raciocinar, pô, meu amigo, de Israel até Roma tem muitos quilômetros. Quer dizer, Israel está no Oriente, Roma está no Ocidente. Só você pensar minimamente. Okay? Então são mentiras deliberadas, muita mentira mesmo. Ou seja, um caminhão de engodos e de mentiras. Supostas aparições, né, desses supostos santos e santas. Bem, eu também não me convenço com as aparições. Por quê? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, diz claramente: o diabo se veste de anjo de luz.
O diabo, ele vai se vestir, vai aparecer que é não amor, é justiça, é verdade, é fraternidade, é carinho, é família. Ele vai se vestir de anjo de luz, para te enganar. Então, como que você vai saber se é certo ou se é errado? Só você olhar a Bíblia, não é tão difícil. Se a Bíblia diz, adorar o Senhor teu Deus, somente a Ele servirás, pô, você vai servir, prestar culto, adoração, veneração para gente morta, é meio esquisito, né? É um troço meio esquisito. Então, e a besta faz sinais e prodígios, conforme Apocalipse 13. Logo, não me convence a aparição de santo e de santa, que apareceu o sinal no céu. Isso aí, para mim, não convence, não. O diabo se veste de anjo de luz, estranha. É outro ponto. Tem a tal de, inclusive, missa de sétimo dia. Um sertão de sacanagem. Os mortos aguardam a ressurreição e julgamento. Os mortos não estão no purgatório ou outro lugar onde os vivos podem interceder por eles. E vice-versa. Os mortos não podem lhe fazer nada. Nem bem, tampouco mal algum. Vou fazer missa de sétimo dia para tirar o desgraçado lá do purgatório, fantasma. Não, o cara tá morto, tá no sono, amigo. O que ele fez, ele tinha que fazer no tempo que se chama hoje, em vida, ok? Tem a vida inteira para aceitar o Filho de Deus, Jesus e Yeshua como Salvador, ok? Aí depois que morreu, aí não tem como. Já morreu, aí, meu amigo, acabou, zerou, vai aguardar a ressurreição e julgamento. Não está sofrendo em lugar nenhum, não está precisando de tua ajuda, que acabou, acabou. Então, esse negócio de missa de sétimo dia é mais uma palhaçada também. Então, essa coisa de muitas divindades, santos, parece mesmo um panteão greco-romano. Vê-se a claríssima influência do paganismo grego. Ou seja, é um paganismo total. É a imortalidade da alma, é idolatria a muitas divindades. E quer dizer, nada bate com a Bíblia, tudo é uma gambiarra, é uma desculpa esfarrapada. Ou seja, é mesmo uma religião greco-romana. É praticamente a religião pagã, entendeu? Tudo é costume greco-romano. Então, enfim, é lamentável, entendeu? Isso aí tudo é doutrina do Satanás, ok? Deixa eu ver se eu tenho um resumo aqui. Resumo desse episódio aqui falando do catolicismo. Resumo. Tudo torto e tudo errado. Heresia atrás de heresia, com mais idolatria. Milhões e milhões de fiéis no engano total. Isso aí é a voz da serpente que ecoa. É Babilônia Grande, o império mundial de falsa religião. Tá? Os mortos, deixa eu explicar para vocês, os mortos não vão imediatamente para o céu ou para o inferno através do fantasma, não. Okay? Antes de tudo, eles têm que ser ressuscitados. Okay? Se você não ressuscitar e não passar pelo julgamento, você não vai a lugar algum. Okay? Então tem duas ressurreições. Primeira ressurreição dos mortos em Cristo, Apocalipse 20, versos 4 e 5. Quando do retorno de Jesus, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Okay? E consequente arrebatamento para a morada celestial, que é a Nova Jerusalém, Apocalipse 20, 21. Então, antes de citar, ninguém vai para lugar nenhum, né? Todo mundo no sono. Não existem intercessores, santos ou santas, no céu. Não podem responder suas rezas e tampouco podem lhes fazer algum favor. Okay? O Espírito Santo do Eterno é que faz milagres, para começar a conversa. Qualquer tipo de culto, feriado, procissão, dulia, qualquer peste dessa, para pessoas mortas, no caso dos supostos fantasmas dos santos e santas, é idolatria do diabo. Okay? A morte, de fato, é a morte. Okay? Não existe vida no além. Os mortos nada fazem até a sua ressurreição. Ok? Vamos dar uma olhada aqui no Eclesiastes 9, 5 e 10, que diz assim, ó: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, já não se tem lembrança deles. Tudo quanto te vier a mão a fazer,
faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma, não há nada. Ok? A gente viu nos episódios anteriores, para onde vão os mortos? Os mortos vão para a morada dos mortos, que não é um lugar literal, físico, como o paganismo grego diz. Não, é um destino comum a todos os mortos, que é a sepultura, morada dos mortos, é Sheol do hebraico, Hades do grego, né? Morada dos mortos, ok? Então não há nada na morada dos mortos, não há nem obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma, conforme está aqui no livro da Eclesiastes. João capítulo 5, versos 28 e 29, diz assim, ó: Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, a voz de Yeshua, tá? A voz de Jesus. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Antes da ressurreição, até a ressurreição, ninguém vai a lugar nenhum, amigo. Só um momentinho aqui que eu pulei a página sem querer. Um momento, por favor. Então, ou seja, ele está falando aqui de ressurreição. Olha, só participa da ressurreição quem está morto. Se você está vivo, é estranho, né? Como é que você vai conciliar uma coisa com a outra? Você está vivo, no além, você vai ressuscitar para quê? Para continuar vivo igual você estava antes? Não dá para entender muito bem, não. Entendeu? Então, ressurreição da vida e ressurreição para condenação, ok? Esse é o ensino do Senhor Jesus. Então, essa história aí de imortalidade da alma é coisa do Satanás. A Bíblia ensina sobre a ressurreição que foi esquecida no cristianismo, infelizmente. Então, essa foi a análise aí a barreira, né? A análise da doutrina do catolicismo romano, né? Sobre vida e morte. Você parece até um filme de terror, entendeu? Que o negócio é bravo. Então, estou encerrando por aqui, mas aí já vem o próximo episódio, que vai tratar dos protestantes.